Nesse vídeo a gente vai ver os conectivos lógicos, tá? Que a gente utiliza quando a gente possui mais de uma proposição, né? E a gente quer formar uma frase maior com elas, né? Aí a gente vai utilizar os conectivos lógicos para isso, tá? Então, quais são os tipos de conectivos lógicos que temos, né? Temos o não, né, que é a nossa negação, né? Então vou botar a lista de conectivo do lado do símbolo, tá? Vai ser o conectivo e o símbolo, né? Conectivo, e aqui eu vou botar símbolo. Então a nossa negação, que é o não, né? Os livros trazem dois símbolos, que é um L deitado ou um til, tá? Um L deitado ou um til, para simbolizar a negação. Temos o E, tá? Temos o E. O E, ele é utilizado, a gente utiliza o símbolo do Vzinho de cabeça para baixo, tá? É um V de cabeça para baixo, né? Temos o OU, né? O OU é um V, uma espécie de V. O se, então, tá? Que é a setinha. E o se e somente se, tá? Que é a setinha dupla, certo? Então, esse primeiro nós chamamos de negação, né? Esse segundo nós chamamos de conjunção. Terceiro, disjunção, né? O quarto nós chamamos de implicação. E o quinto nós chamamos de bi-implicação, tá? Então são esses conectivos aqui que a gente utiliza, né? Que a gente trabalha com as proposições, certo? Vou trazer alguns exemplos. É comum a gente trazer proposições, né, e nomeá-las por uma letra grega, né? Nesse caso aqui eu trouxe uma proposição alfa, né? Que proposição é essa? Está chovendo ou está fazendo sol, né? É essa proposição alfa que eu botei aqui embaixo. Tá. Primeiramente identificamos o conectivo, né? Ou seja, o símbolo é o V, tá? Para a gente simbolizar isso, fazer a nossa simbolização, a gente vai precisar nomear os componentes dessa proposição. O que são os componentes? São proposições pequenas que estão contidas ali, né? Ou seja, o está chovendo, né? E o está fazendo sol. São dois componentes. E eu também posso dar nomes para esses componentes, né? Como eu utilizei letra grega para a proposição, né? Para esses componentes eu posso utilizar letras minúsculas, né? Eu posso chamar de C, né? C é a proposição do está chovendo, né? E vou chamar de essa a proposição do está fazendo sol, tá? Está fazendo sol. Então eu nomeei, né, cada pedacinho. Agora eu vou simbolizar. Como é que eu simbolizo isso, né? É o que a gente chama de simbolização agora, né? Eu vou simbolizar essa frase nessa proposição. Como é que vai ficar a simbolização, né? Está chovendo, que é o se, ou está fazendo sol, que é o nosso S que a gente nomeou, tá? Fica assim a simbolização, certo? Vou trazer mais um exemplo. Outro exemplo, né? Uma proposição beta que eu chamei aqui, né? A proposição beta diz que se 2 é par e
3 é par, então 2 é par, tá? Vamos separar as coisas. Primeiro, vou encontrar os conectivos, né? Nós temos aqui o se, então, que a gente viu com a nossa implicação, né? Lembra que é a setinha. Nós temos o conectivo e também, a nossa conjunção, que ele tá aqui, né? E só, né? Porque o é com acento aqui, no caso, é o verbo, tá? Beleza. Agora eu preciso separar os nossos componentes. Quem são os componentes, né? Nós temos aqui dois componentes, né? Que é a informação de que 2 é par, né? Eu vou chamar de D. 2 é par, né? E o outro componente, vou chamar de T, né? Que é 3 é par, tá? Aí você vai pensar, poxa, ué, mas não é... Se 2 é par, então... E 3 é par, né? Então, 2 é par, né? O componente não é 2 é par e 3 é par? 2 e 3 são par? Não, o componente é um só, é cada pedacinho, tá? Então, uma informação refere-se a que 2 é par e a outra que 3 é par. Beleza, como é que vai ficar a simbolização disso? Vamos fazer agora a simbolização. Como fica a simbolização disso? A gente vai usar o se então, não é? Não tem o se então ali? Onde eu marquei de azul, né? Aqui, aqui. Então, você vai botar a setinha, né? Aí, qual é a primeira informação? Ele fala se 2 é par e 3 é par. Então, ó, se 2 é par, é um D. Aí, I. O I, ele é o V ao contrário, né? 3 é par, é o T. Então, ó, se 2 é par e 3 é par, né? Então 2 é par, que ele falou, né? Então vai ser então, e após a setinha, 2 é par, né? Após a setinha é o D de novo, tá? Fica assim essa simbolização. Para ficar mais organizado, eu posso botar um parêntese aqui, tá? Para evitar confusões, né? Eu preciso fazer o uso desses parênteses, né? Para quê? Para que a gente não pense que só o T que está implicando o D, tá? Então é bom botar os parênteses aqui. Aí vou pegar um caso um pouquinho maior agora para a gente ver como é que funciona. Pronto, tá aí um exemplo um pouquinho maior, né? Ele fala, se x não é o número primo, então x é igual a 1 ou x não tem um fator próprio, né? Então, vamos nomear cada pedacinho, né? Isso é o que a gente chama de legenda, tá, pessoal? Legenda é quando a gente nomeia cada pequena proposição, certo? Então, ó, e lembrando que na legenda, né, vai tudo sem conectivo, tá? Então, ó, a primeira informação é que x não é um número primo. Então, qual que é a primeira legenda? Né? O que eu vou chamar de Pzinho aqui, né? Chamar de Pzinho, botar x é um número primo, tá? A legenda nunca vai conectivo, né? Qual que é a segunda informação? Ele fala que x é igual a 1, né? Que vai ser a outra legenda, né? Vou chamar de u, né? U. X é igual a 1, né? Qual que é a terceira legenda? Ele fala que x não tem um fator próprio. Então a terceira é x tem um fator próprio, né? Vou chamar de f. X tem um fator próprio. Pronto. Beleza. Aí a gente repara, se a gente for pegar os conectivos, analisar, a gente repara que a gente tem uma implicação aqui, né? Sim, então, né? Então é bom a gente começar analisando ela, né? Porque é ela que vai separar as coisas, né?
Porque na nossa simbolização, né, a gente escreve ela primeiro, tá? Beleza, agora vamos voltar a analisar. O que vem antes do então, né, vai ser antes da setinha. O que vem antes do então? Né? X não é um número primo, né? Então, eu preciso escrever o quê? Que x não é um número primo, né? Como o p significa que ele é um número primo, eu preciso fazer essa negação, tá? Então, como é que vai ficar assim, ó? Não p, né? Não p. Quer dizer que x não é um número primo. Porque o pzinho indica que x é um número primo. Então, como na proposição de p, né, ele disse que ele é um número primo, a gente faz a negação, tá? Que aí vai dizer que ele não é. Certo? Então fica não p, né, implica, né, que x é igual a 1, né? Ou seja, você vai escrever que x é igual a 1, eu vou escrever o u, né? U, né? Aí, ó, ou, lembra que o ou é o vzinho, né? Ou x não tem um fator próprio. Então, ó, vou negar que o x tem um fator próprio. O fator próprio é o f, né? Então, eu vou negar o f, tá? Vou negar o f, né? Aí, para eu deixar mais harmônico, eu posso botar aqui entre parênteses, né? Na verdade, a negação de p não precisa, né? Precisa mais o outro. Eu vou botar entre colchete, né? E vou separar aqui, tá? Só para separar os conectivos, legal, tá? Então assim fica a simbolização dessa proposição, né? Ou enunciado, né? Um pouquinho maior, tá certinho? Então para esse vídeo é isso.